decomposição dos elementos na natureza, especialmente os elementos que estão no nosso dia a dia. Na alimentação, a gente tem aquela questão do processo de degradação das substâncias, né? Então, do próprio alimento puro, né? Lá sendo degradado de forma natural. Obviamente que não dá para a gente poder fazer todo o processo de pegar, por exemplo, uma laranja, uma tangerina e colocar ela para estragar, e a gente vê o processo dela, além de ser um processo demorado, o quanto que a gente vai levar para poder chamar de atenção para os nossos alunos, no caso de vocês também. A gente não tem tempo para isso tudo. Então, o nosso experimento ele vai ser composto de, né, a gente vai ter o balãozinho de vidro, chamado de Erlenmeyer, é um balão especial, uma pequena balança, bicarbonato de sódio, né, e um balão. Além, é claro, de uma colherzinha para poder pegar o material que está aqui dentro. Então, o primeiro movimento, a gente vai ligar a balança, obviamente, ao ligar, ela está zerada. Ao colocar o Erlenmeyer aqui em cima, ela vai fazer uma medida. Óbvio que essa medida agora para a gente não é uma medida que interessa no momento. Então a gente vem aqui para produto, né? E aí zerou. Agora eu quero medir a quantidade de produto que está aqui dentro. Você faz a diferença entre o que deu e aí duas outras vezes de colher a partir 1 grama. Preciso ter, né? Tá dando para ver? Quanto está lá? Sim. 1 grama. Então a gente tira da balança de novo, desliga de novo, ela zera. Então a gente vai ter agora o volume do peso da balança, do Erlenmeyer, mais o peso que está lá acontecendo, 148,24. Basicamente a mesma coisa do outro Erlenmeyer que está lá. A gente vai passar por um processo agora de aquecimento. Nesse processo de aquecimento, a gente vai fazer que o bicarbonato de sódio ele seja decomposto por aquecimento. Então ele vai produzir dois materiais, né? Sódio e, consequentemente, o carbono, né? O carbono vai ser liberado ali pela forma de gás de carbono. Então a gente vem aqui, desliga a balança, coloca, ela está bem trezinha, não precisamos colocar mais nada, senão ela vai botar uma fita, porque ela tem já é elástico, e a gente vai aquecer lá. Então nesse processo, dá uma olhadinha como é que está a bolinha aqui. Está completamente murcha, né? Então como é que a gente vai mostrar, né, que está havendo a decomposição? Essa reação de aquecimento aqui vai liberar esses gases e aí automaticamente vai encher a bexiga. Então do lado de lá a gente está agora com o aquecimento, porque o que acontece é que esse experimento leva um tempo e ele está lá, ó. Ah, já está aquecido. Vendo o processo de aquecimento dele. Então a bola acaba literalmente, ela tem uma resistência maior, então ela não se estendeu com tanta facilidade. Então a gente não fez aquele processo de assopra a bola para ela perder um pouco da elasticidade. Deixou ela do jeito que está mesmo. Então, obviamente a gente poderia fazer o segundo experimento, só que a gente está, mesmo com a luvinha lá da plástica, ela não é mais indicada, por exemplo, para a gente poder pegar agora, porque o vidro está quente, que a gente teria, né, pegar esse material para poder voltar com ele para a balança, né, para poder verificar o quanto de peso que ela perdeu, né?
Então, o que acontece? Quando a gente faz esse movimento, a gente retira a bolinha, segura ela, obviamente, né? Mantendo o material, o gás lá preso, e a gente volta com ela lá para pesar. Então, a gente vai ter uma diferença do que começou o experimento e o que está acontecendo agora. E aí, o que ficou ali, né, de gás? Aí a gente pode fazer uma outra coisa que a gente não conseguiu aqui, que é, por exemplo, uma chama, né? Então a gente poderia simplesmente agora pegar esse material e apontar na chama, que aí eu, né, como já foi falado cedo, ela apagaria a chama, porque ela ali dentro tem o quê? CO2. Então aqui a gente tentou fazer de uma maneira um pouco diferente, né, para o grupo, porque o nosso experimento ia levar esse tempo maior. A gente está aqui, levamos um tempão quebrando a cabeça, fazendo o próprio material ele aquecer, né? Então, agora a gente faz o processo de juntar. Lembra da medição aqui? Entendeu? Então a gente pode fazer de novo essa medição aqui, ó. Basicamente, vai ter a pressão um pouquinho mais. Então, mais ou menos 150 para cada bolinha. Né? Se eu coloco aqui de novo, R$149,20. Quer dizer, vendemos 2 litros. Mas aí tem o preço da bola também. Não, é o que acontece, ainda tem o preço da bola, né? Dentro aqui, a gente ainda tem um pezinho da bola que foi tirado. Obviamente que o volume é muito pequenininho de material para ser retirado aqui, né? Então, a gente pode até voltar e fazer a medição sem a bola. Eu vi alguma coisa. 148,28. Agora esse aqui está 147,10. Então, 18. Então, foi o que foi perdido de material desse processo acontecido. A gente consegue mostrar que há perdas, né, no processo de composição, quando a gente deixa o material lá e começa a apodrecer, os gases também levam, arrastam o material para a atmosfera. E a gente pode trabalhar não só essa questão do apodrecimento ali, mas a decomposição, o processo de decomposição final do processo do ciclo natural, né, de carbono, de nitrogênio, de tudo mais que acontece na natureza. Certo? Foi isso. Pessoal, palmas para o grupo. A ficha de vocês acho que está caindo ainda. Eu parei aqui, o professor me perguntou isso também, disse, mas e aí quanto custa a balança aí, tem que ter esse material? Pessoal, todos os materiais, aqui é o laboratório da escola, perfeito? Mas aí os grupos estão vindo para cá, e aí a gente falou lá, não sei se todo mundo viu, a ideia é vocês usarem o espaço, mas não usarem os materiais do laboratório. Todos os materiais que vocês precisam para poder fazer atividades estão lá no kit. Todo aquele material está na bancada, lá onde tem vidraria, onde tem os reagentes que o professor usou, a balança, o elemeia, o fogareiro ali a gás, elétrico, todos eles vão vir naquela caixona para vocês. Vai chegar na porta da escola. Então, não tem nada descrito dentro da atividade que vocês precisam fazer, precisam usar para a atividade acontecer, que não esteja previsto no kit. Perfeito? Então, vocês não precisam se preocupar com, é caro, vai ter equipamento, ele vai chegar. Todas as 80 atividades que elas estão elaboradas, os equipamentos pensados, foi dá para fazer com que a gente tem.
Perfeito? E aí, indo para a atividade propriamente, que ideias que passaram pela cabeça de vocês enquanto vocês ouviram a explicação do professor? Dá para trabalhar o que com os estudantes com isso? Reações químicas. Química, biologia, matemática, básico. Por exemplo, ele me deu o exemplo do CO2, o próprio extintor de incêndio. A gente sai do CO2, escapar o fogo, seria da transferir no dia a dia. E isso daí é o que o aluno entende, dia a dia, estudando. É exatamente esse o ponto, professor. As atividades são pensadas para fazerem correlação com elementos cotidianos. A gente está falando aqui de transformação da matéria, né? Acontece isso no caso da decomposição dos alimentos que da atividade, mas está acontecendo dentro da gente que a gente acabou de almoçar. Então, né, aí a gente pode entrar na brincadeira de que tem alimentos que liberam mais gases do que outros, né? Na verdade, quando a gente recebeu a ideia e o título, né, da experiência era Alimentação Perigosa, de início a gente pensou que a estratégia era totalmente diferente, né? E a gente pensou também na contaminação do alimento, e depois a gente viu que era a questão da decomposição e que o experimento ele levava, né, para essa questão da reação química. E também quando a gente viu nos itens, né, da reação, que a gente normalmente, professores de ciências que fazem experimentos, trabalham no vulcão, trabalham, né, com isso, mas não vai colocar água, não vai colocar vinagre, né, e a gente viu que outro reagente seria a questão do calor, e aí a gente viu que há várias possibilidades, né, a gente lança uma ideia e depois a gente viu que há várias possibilidades a serem trabalhadas. A gente precisa ficar